ao Vozes BPW Uberaba. Eu sou Elaine Almeida E eu sou Josi Morelli. e estamos aqui hoje com a empresária e corretora Cris Assunção. Seja muito bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse convite, com essa oportunidade. E Que nós bacana. felizes também poder conhecer um pouquinho mais Com da sua história, da certeza. sua trajetória. Obrigada, vamos lá. Vamos Vamos lá. lá. Vamos começar primeiro uma pergunta clássica. Como você conheceu a BPW e o que te motivou a fazer parte da nossa Associação de Mulheres Empreendedoras? Então, foi essa história com a BPW, ela foi anterior, foi no Mule. Era começo de pandemia, aí conheci a Valesca, me convidou para participar do movimento de mulheres. Estava no comecinho, acho que tinham 7 membros. E eu Bem no aceitei comecinho. bem comecinho. Aí a Valesca me apresentou para a Wander, que era, né, a nossa presidente do Mule. E a gente veio um tempo nessa trajetória até ela receber o convite de reativar a BPW. Então eu entrei lá desde antes, né? Antes de pensar na BPW, a gente estava junta. Você foi uma das associadas que foi transferida para a BPW, né? É, Do Do Mule Mule para a pra BPW. BPW. Viveu essa exatamente. transição, né? Foi muito bacana. É, Legal. Muito bacana. E nesse tempo que você já está aqui, né, na BPW, porque você já está lá desde antes da BPW reativar novamente, teve algum momento que te marcou aqui dentro da BPW? Então, na BPW é uma experiência muito bacana, porque são muitas mulheres empresárias. Tá todo mundo procurando um pouco de visibilidade, de compreensão. Eu acho que é isso também, né? De suporte, assim, Sim, compreensão, porque ser empreendedor não é, é fácil. Ser empreendedora é uma batalha dobrada. É um sim. desafio, né? Mas teve um momento muito interessante que foi a possibilidade de participar da revista Mulheres. Então, era uma. Todo mundo tem vontade. Eu acredito que as mulheres empresárias sempre têm esse desejo de sair numa revista, num outdoor. E isso foi uma coisa muito bacana, assim, que foi dentro da BPW. A gente teve essa É, parceria, essa foi. oportunidade, e eu BPW participei de trouxe, muitas. trouxe a revista, trouxe outdoor, né? É. Onde todas as associadas foi estampada na cidade É inteira, né? Teve uma verdade. repercussão muito legal, Eu me né? De lembro toda que aquela mulherada. eu não era associada ainda e passava pelas ruas de Uberaba e via que vários outdoors com foto de mulheres, você via aqui num posicionamento de Sim, empresário. Falei, gente, que isso? Será que é um projeto? O que está acontecendo? Já era uma curiosidade, né? foi Já muito éramos legal. nós. É, e participar disso é muito bom, né? Foi muito legal mesmo. As pessoas É. passavam e falavam, eu te vi no outdoor. Eu falei, É, eu gente, também. foi demais, Falava, gente, assim, eu te vi primeira vez, né? lá na rua tal, você tá lá atrás do cara, muito legal. É, bem Foi bem legal. marcante Foi isso. É, mesmo. gostoso. Muito bom. Ô, Cris, e antes de atuar no mercado imobiliário, quem era a Cris Assunção? Como começou a sua jornada profissional? Então, a minha jornada profissional foi de empreendedora, desde o início. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu queria ter um negócio, mas eu não queria trabalhar para ninguém. E aí, eu montei um negócio de comida congelada e comecei aí. Eu vendia para as amigas da mãe, do pai, e montei uma fábrica, e foi um momento legal. Mas aí eu tive filhos e aí não combinava mais, assim, a rotina não conseguia encaixar do jeito que eu queria, e eu mudei de ramo ali. É. E em que momento você percebeu que o mercado imobiliário seria o caminho que gostaria de seguir e construir sua carreira? Elaine, foi depois de algumas experiências de empreendedorismo. Comecei com congelados, depois fui ser distribuidora de perfumes importados, fui ser distribuidora de maquiagem, tinha uma marca da Yakult, uma linha de maquiagem muito bacana, hipoalergênica e top. Então, eu tinha uma sala de estética. Olha, Eu mexi depois com o mercado de construção, tinha uma loja, fui representante de multinacional. Só que tudo chegava, assim, no momento que, como eu fiz tudo muito no feeling, assim, sem me capacitar de verdade, eu vivi muito na emoção, chegava um momento que aquilo ou não fazia sentido, ou chegava um momento que eu precisava de decisões, sérias, importantes, e eu não sabia tomar. E aí eu largava aquilo e ia fazer outra coisa. E aí apareceu uma vez um amigo que era corretor e ele falou: "Cara, vai ser corretor, porque é a sua cara". E eu fiquei pensando naquilo, falei: "Ah, eu como que faço?".
Fiz vestibular, fiz 1 ano e meio de Instituto Federal, tirei o meu Cresce com honras, assim, só notas incríveis. Tinha muitos anos que eu não estudava, passei no vestibular em 12º lugar dentro do Instituto Federal. Olha! Entrei junto com meus filhos, mesmo ano que eles foram para fazer o ensino médio com técnico. Para eles fazerem a prova do Instituto Federal, eles me obrigaram a fazer também. E eu fiz e passei, e tirei meu Cresce, e já fui para a prática profissional, e dali é isso. Muitos anos? Já foi 2013, bastante tempo, É, um né? tempinho bom. 2013 que eu tirei, o Cresce. que eu formei foi 1 ano e meio Uhum. estudando. Então Eu já não tem um bom consigo ver a tempo. Cris fazendo outra coisa. Nem eu. Eu nem sei quem Nem a era Cris aquela consegue mulher. se ver, né? Não sei, não. Eu lembro assim como se eu São, estivesse vendo um filme. são É, muitas fases, É, né, verdade. é Cris? A muita gente coisa. vai mudando no decorrer da nossa vida, né? São muitas fases que a gente vai passando. E realmente a gente não se reconhece, Não, né? Eu não me reconheço, gente. Assim, se eu olhar para trás e pensar, nossa, eu não me reconheço há 3 anos atrás, dentro da BPW, né? Eu falo isso, eu falo, gente, eu entrei na a gente vai se BPW, eu transformando, não, né? né? Eu era caladinha, quietinha, né? Eu nem lembro de você, Cris, porque assim, né? Eu não conversava com todo mundo. Aí depois foi crescendo, foi se envolvendo e como que a gente cresce dentro dos ambientes que a gente vive, né? Sim. E aí a gente começou a ter mais relacionamento e tudo, e foi na onde eu fui conhecendo todo mundo. Então eu falo assim, cada fase da nossa vida é uma personalidade, não tem É. jeito. São Acho que várias é igual um personalidades. livro de história mesmo, né? Você virou a página, aquilo não tem mais sentido. Exato. E eu fico assim, tem pessoas que vivem o passado, né? Que elas ficam É. Aham. ali vivendo. Eu fico, uau, como é que pode? A gente queria tanto poder, às vezes, nem lembro É, de Sim. coisas assim, né? ficar São pontuais, eu não fico vivenciar vivendo. o presente e perspectiva para o futuro, né? O que a É o gente tem que. presente, a gente só tem o presente, a É, gente não tem nem o futuro. Acho que Com o A gente não passado tem que certeza. servir sabe. como uma É, referência só, é. né? Foi só o caminho, É isso né? Só a mesmo. jornada pra gente estar aqui. Crise, todo empreendedor enfrenta, né, momentos desafiadores, né? Qual foi uma situação que você pode compartilhar com a gente que foi marcante na sua trajetória e qual aprendizado você trouxe para você com essa Marcante, experiência? uma experiência difícil? Mas isso, mas pode ser difícil ou Hum. próspera, O que que mudou, marcou para assim, você dentro da sua trajetória profissional. eu cheguei em Uberaba, trabalhando numa equipe de construtora. Uhum. Então a construtora me Você é trouxe, de onde? Juiz de Fora. Olha, Aí, a construtora me trouxe, tinha todo um suporte, né, moradia e tal, uma ajuda. E eu, assim, cheguei aqui muito rápido, eu já estava fazendo o primeiro lugar de vendas, eu concorria com uma outra pessoa lá dentro, a gente ficava disputando primeiro e segundo lugar todo mês, e era muito bacana. Então eu tinha uma média de venda muito alta, de 8 a 10 imóveis por mês. Olha uau, só, Muita uhum. coisa. muita coisa. Mas aí o que que acontece? A equipe foi crescendo e chegou um momento que eu achei que eu queria, né, é o ego da gente, eu queria ser tratada como se eu fosse a estrela, né, Ah, e eu era apontada em reuniões e tal, e de repente eu cheguei e minhas coisas ficavam para depois, porque tinha que ajudar quem estava lá precisando mais, e eu não gostei disso, eu achava que não, você tem que valorizar quem, né, quem está despontando, A sua vestindo a entrega camisa. está sendo diferenciada, né? Aí eu recebi um convite para montar uma imobiliária e mesmo assim, eu acho que eu nem pensei. Eu falei: "Vamos", porque eu acho que tinha dado. Eu acho que quando o coração da gente sai de um lugar, é porque ali já era. É. sim. Às vezes a gente ainda insiste um pouco e tal, mas ali já foi, e o meu coração já não estava mais naquilo ali. Eu não me sentia privilegiada, nem respeitada, e eu podia fazer o resultado que fosse, Aí que eu bastou um convite. bastou um convite. Aí eu abri a imobiliária junto com essa conhecida, que ela trabalhava junto comigo. Lá na mesma empresa. É, e 1 mês depois ela foi embora, me largou. E Uh! eu falei: "Beleza, não posso voltar atrás, e agora? E agora vamos fazer". Aí eu fui É, aprender a fazer, porque o serviço é bem diferente. É, Então, assim, eu tive que aprender a fazer tudo.
Sim. de aprovação, financiamento, análise, analisar documento, Todo o processo você tem que banco. Eu tive que participar, fazer né? Que tudo. E antes eu bom, só né? Que vendia. bom, né? Maravilhoso. Porque aí, olha quanto conhecimento isso trouxe para É, você, uma Eu estudo né? bagagem. muito. Eu faço curso o tempo todo, eu estudo muito. E, assim, eu acho que a pessoa que não estuda com esse mundo que tá de cabeça para baixo o tempo Não todo, tem como. Você né? tem que Tá, aprender É, sempre, tudo o tempo muda todo. toda o hora. Verdade. tempo todo. A Caixa, por exemplo, eu sou especialista em financiamento habitacional. E aí a gente estava tendo uma aula outro dia e estava lá, a Caixa, desde o início do programa, ela já mudou o normativo de financiamento 279 vezes. Nossa. Cara, isso é É, ô muita Cris, me responde coisa. uma coisa. É por isso que toda vez quando a gente está tentando financiar um imóvel, você chega com as documentações lá na caixa e fala, tá faltando isso. Daí a pouco você vai lá de novo, tá faltando aquilo. Não, a documentação é a mesma. É, A documentação é a mesma, o que muda é a regra. Então, às vezes, a sua documentação enquadra num produto e às vezes em outro, às vezes não enquadra. Às vezes você enquadra aqui, às vezes você não enquadra. Então, o que muda é a norma. A análise, ela é a mesma. por isso a importância de você ter um profissional que é especialista para fazer esse acompanhamento, porque você vai ganhar muito tempo e bem menos dor de cabeça, Você né? vai ser direcionado. É. Então, você não vai se frustrar. Uhum. Quando você trabalha com um amador ou com uma pessoa que não está muito preparada, ela vai fazer uma análise documental superficial e às vezes vai falar deu certo, compra ou não deu certo, tchau, e nunca mais ela vai nem te ligar. Uhum. Agora, quando você trabalha com uma pessoa marrenta ou sei lá, que gosta muito do que faz, né? Eu tô falando de mim. Você é Você vai marrenta, Cris? buscar. Eu sou muito foda no que eu faço. Eu me acho Isso aí. eu me acho foda. A Eu me gente acho tem que foda, confiar eu tenho no no entrega. taco, né? E eu tenho amigas que me apresentam para outras pessoas que falam assim: se você quer comprar um imóvel, nunca conseguiu, está aqui, a pessoa certa é essa daqui, porque ela descobre. Ela descobre um jeito e vai dar certo. Se não der agora, ela vai fazer dar certo. Então, eu gosto quando me apresentam assim, porque eu falo, cara, é isso mesmo que eu faço. Eu não deixo cliente para trás, a não ser que ele desista. Eu não desisto, eu vou até o fim. Você é movida a desafios, né, Cris? O desafio ele é um saborzinho a mais, Aham. não é, da É um combustível, conquista. né? Ele é Eu um combustível, eu gosto. também gosto do E na desafio. sua opinião, quais atitudes, valores ou decisões foram fundamentais para consolidar sua atuação como corretora de imóveis? Eu acredito que é essa entrega, sabe, esse acreditar que sempre vai dar certo. Isso é Eh, fundamental. Independente do quadro que tá, às vezes chega um cliente para mim, todo endividado, nunca foi direcionado para a vida financeira, não sabe nada da vida financeira, do que fez o nome, e ali a gente vai fazer um estudo, uma análise, um trabalho. Eu carrego clientes assim comigo muito tempo. Eu tenho cliente que ficou comigo 4 anos para conseguir comprar. Você não fica todo dia, né, você não vai morar com o cliente, mas assim, você tá sempre lembrando e mandando uma mensagem: "Ó, tá fazendo o que eu falei?" E dá certo. E esse dá certo, você tem lá durante todo o caminho, são muitos outros clientes que vêm agregado, Sim, porque eu trabalho hoje, o meu foco são sim. indicações. É, se você está com um cliente há 4 anos num processo, provavelmente esse cliente te indicou outras Já pessoas. multiplicou muito. Eu tenho Exato. eu tenho até hoje indicação da época da construtora, Olha. desde que eu cheguei em Uberaba, 7 anos atrás. Então isso para mim, às vezes eu não lembro nem o nome. "Ah, é fulano de tal que indicou", Ai, que bom. não importa, todos são muito Se queridos, indicou porque assim. gostou de mim, né? E pronto. Clientes que me procuram. Acabei de vender uma casa para uma cliente que ela trabalhou no circo, então ela era minha cabeleireira, foi pro circo, tomara que ela veja, vou até mandar ela ver Ai, isso aí. gracinha, é isso Acabou aí, de fala comprar para uma ela casa assistir. comigo, mas ela ficava assim, 2 anos, quando ela ia comprar, viajava, ia embora, não dava certo, o marido desistia, e agora deu certo, já assinou o contrato, já tá fazendo. E ela foi e mandou mensagem para mim no começo do ano, falou: "Cris, lembra de mim?" Claro que eu nunca esqueço, Que assim, nunca apago. delícia, que E delícia. ela, sabe, comprou comigo. Então isso, eu acredito que isso são as minhas motivações, assim, diária de É, trabalhar. muito Você legal. consegue achar estratégias para resolver o problema do cliente ali, né? Eu falo isso assim, porque eu ainda não sou sua cliente, né? Mas a gente já conversou muito sobre isso. E aquele dia que eu sentei lá com você,
eu saí de lá e falei assim: "Nossa, a Cris me deu um start muito grande, né". E aí depois já te indiquei pra É, Josi. até foi graças É, a esse comentário da Elaine sobre isso, que aí quando a Elaine falou assim: "Fala com a Cris, ela vai ajudar a é. sua filha a ver A sobre Josi o comentou que apartamento". estava com dificuldade, eu falei: "Não, conversa com a Cris, ela vai achar uma solução para você", né. Eu falei assim: Então, a gente sentou e foi bem bacana, e esses dias atrás te indiquei para uma outra pessoa também, que falou que está continua, continua indicando aí. Não com pare. dificuldade de comprar, eu falei: "Não", passei o seu contato para ela, não sei se ela te chamou, mas eu ainda falei para ela, eu falei: "Não", ela falou assim: "Ah, é porque tá isso e aquilo", eu falei: "Não, eu acho que a Cris chama ela, eu acho que ela vai conseguir achar uma solução para você", que foi isso que eu percebi no dia que a gente sentou aquele dia, né, que você tem toda essa desenvoltura, esse conhecimento de achar estratégia para achar uma solução pra gente, É, e isso é isso é bacana, nítido no seu é comportamento, é É, bacana. nítido. porque eu penso assim, que se você quer desenvolver um trabalho com que seja valorizado, se você não quer ser só mais um ali, Uhum. né, qualquer um, uma pessoa, descartável, substituível, Uhum, você tem que ser boa em alguma coisa. Aí, o que que me deu mais prazer quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei em Uberaba, eu não conhecia ninguém. Eu não uhum. tinha ninguém, eu não conhecia nem as pessoas com quem eu trabalhava, Você veio absolutamente só pela ninguém. empresa mesmo, né? Eu vim porque foi uma oportunidade, eu falei: "Cara, eu vou fazer isso". E assim, sem detalhes, né, mas era um momento da minha vida que eu queria sair de onde eu estava e viver uma coisa diferente. Eu vim para ficar 3 meses, já são 7 anos. E gostou da Então terrinha, então? porque eu fiz muitos amigos. Eu fiz muitos amigos. Então os primeiros clientes que eu atendi foram aqueles clientes que tentaram comprar com todo mundo e não compraram com ninguém. E aí o cliente eu ligava e o cliente falava: "Ah, já tentei, não quero". Eu falava: "Deixa eu fazer, é porque era para ser eu". E aí o cliente vinha e eu buscava estratégia, eu ia no banco e eu não sabia muita coisa ainda não. Mas eu tinha uma pessoa, uma que trabalhou comigo em Juiz de Fora, que ela fazia coisas para o cliente comprar e eu falava: "Cara, eu vou fazer igual ela, igual a Ela foi Andreia". inspiração para você. Foi, eu falei: "Cara, eu vou me entregar no processo e eu não vou aceitar o não como resposta". E eu comecei a conseguir fazer aquelas vendas que aqueles corretores que estavam lá do meu lado não conseguiram. E eu falei: "Gente, dá para Funcionou. vender". Então e aí eu comecei a me relacionar com o banco, com o gerente de banco, eu comecei a acompanhar, eu tirava dúvida com uma pessoa, com a outra, e eu falei: "Eu preciso estudar". Mas tem 2 anos que eu faço um curso, que Uhum. chama Financiamento Pro, que o cara é foda, que é o Murilo Arjona, ele faz reunião com o Ministério de Cidades, então ele tem uma informação de ponta. Muito conhecimento, E né? depois que eu comecei a fazer o curso dele, eu fiz muitas vendas que eu ainda assim, mais rápido do que eu teria feito. E vendas de imóveis de outros perfis que o cliente achava que ele não podia. Então, assim, com conhecimento. Então, na verdade, eh o Conhecimento é tudo. conhecimento, ele É, abre as portas. conhecimento é tudo. Se abre portas, se É. abre portas. Ó, o mercado imobiliário mudou muito nos últimos anos. Em algum momento você precisou se reinventar, inventar uma forma diferente de atender ou conquistar clientes? Sim, quando eu tirei o Cresce, teve uma bolha imobiliária. Então, eu trabalhava numa imobiliária de alto padrão, em Juiz de Fora, chamava Acervo, e eu estava toda feliz de ter sido convidada pelo dono para trabalhar com ele lá. Ele era amigo da minha professora de direito, do curso, né, do Instituto Federal. E, de repente, não financiava nada. Banco não liberava crédito para ninguém. E aí ele começou a colocar outros padrões de imóvel, ele ficou naquele, né, para salvar o negócio dele lá, e foi muito sofrido, foi muito desgastante. Eu falei: "Nossa, eu quero isso para mim de jeito nenhum". E aí eu dei uma esfriada, mas logo depois eu voltei. Apareceu uma oportunidade e eu voltei. Mas eu tive vários momentos de pensar assim: "Nossa, como fazer?". Hoje não, hoje com conhecimento, E a não experiência que você passa vai isso pela minha adquirindo, né? cabeça, assim, não vou fazer o quê? Se eu estudo todo dia sobre o assunto, se eu converso Se eu domino esse muito, assunto, né? e se eu Esse tenho tanto mercado. resultado, vou fazer o quê? Eu tô aonde eu queria estar, a verdade é E essa. desafio vai ter sempre, né, É, Cris? Momentos mais, outros menos, mas o desafio é. sempre ele vai existir, certo? As coisas estão mudando muito. É. Tem muito corretor falando: "Ai, que tá ruim, tá ruim". Eu fico pensando: "Cara, mas
Não, tá ruim pra quem, Tá ruim, mas tá gente? Não tá bom. não. Não tá ruim, pra mim não tá ruim não, pra mim tá Então tá, maravilhoso. isso aí, isso Pra é mim tá ótimo. Ótimo. maravilhoso. Além de intermediar a compra ou venda de um imóvel, qual transformação você acredita proporcionar na vida dos seus clientes? Gente, comprar um imóvel é realizar um sonho. Sem dúvida. É ter um sossego de que você está trabalhando para você, né? Você não está trabalhando para que alguém tenha um patrimônio. Você pode ser duro no começo, os primeiros anos podem, né? Às vezes a pessoa pode ter que ajustar a vida dela para assumir determinados, né, Compromissos, né? prestação e para poder fazer melhorias no imóvel, às vezes. Então, sempre comprar um imóvel é uma mudança, no rumo da vida de alguém, porque você tem aonde voltar, né, você tem um lugar para voltar. Você pode viajar o ano inteiro, você tem um lugar de descanso que é seu. Então mesmo: "Ah, mas está pagando", tem gente que brinca, né: É, "Ah, minha casa é minha dívida". Não é, cara, é minha casa, é minha vida, é. porque a sua vida tá ali, os teus sonhos, os teus gostos. Então quando é o imóvel de outra pessoa, você tem que manter como está e você vai viver lá dentro. Quando é seu, você vai colorir a parede, você vai derrubar a parede, você vai pôr a prateleira. Então, é realizar um sonho. E eu faço isso na vida de muitas pessoas. Então, eu vejo assim, sabe aquilo na hora que você fala, deu certo, aprovou, que a pessoa fala, como assim? Não acredito. E tem Você muitos vibra clientes. junto, né? Porque É, é Com muito certeza. emocionante. é. Então, eu tenho, nossa, clientes, as indicações, né? O viver de indicação é isso. Muitas pessoas que não tinham, não era autoestima, né? Não tinha confiança de que poderia ter um patrimônio e muitos desafios durante processos, né? Acontece muita coisa na vida de todo mundo, mas é dar um lugar para a pessoa voltar com a cara dela, com as características dela, né? E eu desejo que seja um lugar para a pessoa viver feliz. Que É bom. isso. Ah, é bom ouvir você falar assim, né? Porque É um é trabalho vibrante, eu gratificante, amo. né? Os clientes chegam É e um eu trabalho gosto. É, a gratificante realização de um grande de sonho, um né? grande A sonho, porque não é um casa não sonho é um sonho qualquer, qualquer, é um é um grande grande sonho, sonho, né? verdade. Que muitas das vezes é um sonho que a pessoa vai ter ali para o resto da vida dela, né? Ou vai ser um grande investimento para a vida dela, né? Então, assim, é bacana participar de um sonho assim, né? A É gente não é bacana. nômade, né? A gente não É, foi criada, da nossa exato. cultura, para ficar mudando. Então, eu vivi de aluguel bastante tempo, eu mudei bastante, e foram períodos muito desafiadores da minha vida, foram horríveis. Quando você acha que você está bem num lugar, e aí você fala, uau, vou ter que sair daqui. E então, assim, hoje a minha casa, né, a casa que eu moro é minha, eu invisto muito nela, e ela, assim, tem muita coisa que eu ainda quero fazer, mas é tão bom você falar: "Uau, eu cheguei tô no que é É meu, meu. é É, meu". Aqui, é. daqui é só você se eu quiser, né? Quando eu quiser, É. né, porque Se eu quiser. não é para sempre assim, né, É, sempre É, eu acho que a gente tem que viver para progredir, para crescer, é um sim, degrau. sim. é isso Então Sim, mesmo. sempre sim, tem que ser um degrau, a e gente isso tem que evoluir. é uma motivação, né? A pessoa querer a casa dela é uma motivação, né? Igual quando a gente conversou lá sobre a minha filha, né? Sim, Eu contei para ela, então assim, hoje ela está dando passos para cumprir aquilo que é um você falou, objetivo, não né? é? E para ela realmente ali chegar naquele ponto de comprar o imóvel dela, né? Comprar aquele apartamento dela, no nome dela. Então, assim, É isso meu. motiva, né? Ela é motivada por isso, né? Ali, através do trabalho dela, né? E busca outras rendas para poder implementar ainda mais. Sim. Tudo em função desse objetivo, né? Porque a casa, depois isso, depois aquilo, né? E assim é a nossa vida, né? É um objetivo, justo com a gente, não é? É. Esse objetivo é Merecedor, justo, né? de você é uma conquista Uhum. muito Uhum. importante, e é uma conquista muito fácil. É. Então as pessoas têm muito medo, às vezes, até às vezes tem medo de falar que tem uma dívida. Gente, uma dívida, ela é só uma dívida, ela não significa nada, ela não é quem você é. Ela é uma circunstância que você viveu. Então isso até o banco enxerga assim, É. você resolveu, a vida seguiu.
Então as pessoas muitas vezes ficam com vergonha, com medo, ou acham que não dão conta, ou acham que é um sonho muito grande, e não é. É E uma acaba investindo não, gastando esse dinheiro que poderia ser investido em é, outras Em outras coisas, né, coisas. em outras coisas que não vai trazer retorno, que não vai trazer ali o investimento que é um investimento em imóvel, né, que mesmo que ele não queira morar ali para o resto da vida, ele tem aquele imóvel ali de forma É de meu, é tão bom investimento, falar é né. meu, é minha um casa. patrimônio, é É. onde Patrimônio, voltar, tipo é um assim, Uhum. você foi patrimônio. embora, aconteceu qualquer coisa na sua vida, você fala: "Não, eu tenho aonde começar". Não Uhum. é? É, Não é tão mais, assim, digno isso? É. é. Eu fiz assisti uma aula de uma pessoa que ela fala sobre finanças. Ela fala assim: "Só tem 2 coisas que são consideradas investimento, estudar e ter a casa. Qualquer outra dívida que você faz é despesa, é querer viver numa realidade que não é a É. sua". Então você compra um carro financiado, é porque eu tenho que acabar de pagar o meu. É. Mas você compra um carro financiado, cara, ele já desvalorizou, Sim, aquilo não vai te rentabilizar nada. É. é totalmente diferente, né, o É, financiamento de um carro com o financiamento de uma casa. você A comprar propo comida é, exatamente. parcelado, você comprar roupa É, parcelado, É. isso não é investimento, não é, Não isso é. isso não é. é um erro, é querer É, viver num padrão que você não não tem. tem. Sim. Agora, o estudo e a questão É, da casa própria é um é um investimento, porque o patamar imóvel dif valoriza, é a única coisa que não tem perda, não desvaloriza. E o estudo que te leva para outros níveis, né, Sim. para outra experiência na É. sua vida. Eu falo muito, né, a gente precisa ter sabedoria para saber onde investir o dinheiro, porque É, senão o dinheiro some. é. verdade. Ô Cris, agora responde pra gente. O que as pessoas não enxergam sobre o trabalho de um corretor de imóveis? O que faz, a diferença de um corretor nos bastidores? Que a gente olha de uma forma superficial, né, mas ali nos bastidores tem muita coisa acontecendo, né, Tem. que a gente nem sonha, né. Não. Fala um pouquinho disso pra nós, só um Ah, pouquinho. então, os bastidores de uma negociação imobiliária, ela às vezes ela é bem divertida, mas às vezes ela é muito estressante, porque a gente está lidando com muitas expectativas. E nem tudo são flores, né. Então, assim, tem negócios que você chega lá na ponta, lá na agência para assinar e o cliente desiste, então tem as frustrações do corretor também. E muitas vezes a pessoa tem pessoas que não respeitam o trabalho do corretor, acha que é só uma pessoa que faz contrato e ganha muito dinheiro. É, Mas e não não tem faz nada, noção. né. Tem muita É, gente que ainda pensa tem assim, tem bastante muita gente, gente. infelizmente tem mesmo. Tem proprietário que põe assim anuncia a casa e fala assim: "Vendo sem corretor". Mas são pessoas, eu compreendo, que foram traumatizadas com péssimo atendimento. Sim, Criaram expectativas, né, porque até para você pra captar um imóvel, você não pode falar para o cliente que você já tem um cliente para aquele imóvel, porque você não tem, ele não está na é, sua carteira, você não sabe. Então e às vezes a pessoa fala para o vendedor: "Ah, já tem um cliente para cá". Aí a pessoa cria um monte de nossa, ela já faz até a programação do que ela vai fazer com o o dinheiro. dinheiro, é E aí a verdade. venda não acontece, há uma frustração muito grande. Então, assim, tem muita coisa é muito sério vender um Uhum, imóvel. Você tem que avaliar bem, isso é estressante, porque às vezes o valor que você orienta, a pessoa que está vendendo não quer, às vezes o cliente também não concorda muito, você tem que ser muito ponderado, você é, tem que ser muito você tem que gostar. Você tem que gostar de gente, porque você lida com o sonho das é, pessoas. Você tem realmente que se envolver no processo, senão você vai ser só um passador de ficha. Aprovou, você vende, não aprovou, você passa para o próximo. Mas quando você é um corretor de verdade e você ama aquilo que você faz, as pessoas, você vai acompanhar aquilo, vai buscar uma solução, é. né? Você não vai ficar passando ficha de cliente, você vai ficar fechando negócios. E Seu o merc trabalho vai ser e o mercado bem. hoje tem muita gente que é o esse passa-ficha, né. É Infelizmente porque a tem. pessoa não sabe, É, né, não a pessoa entra no mercado imobiliário e ela é jogada no mercado imo a é. verdade é que ela é jogada. Nem Então preparo tem, né. não, você faz um curso de TTI, de transações imobiliárias, você aprende algumas coisas, mas tem nada a ver com a vida real. Uhum. É a teoria que você tem o conhecimento, mas você não sabe aplicar, você não tem expertise de nada. E a expertise você só vai ter quando você
começar a ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo, que é Vai ter fazer que dar certo. adquirir experiência, né? Você vai Na ter que prática. fazer. E para você fazer, você tem que aprender. E ninguém te ensina. Uhum. É um mercado muito concorrido. É, Sim, a Então, gente vê que às vezes a pessoa te dá uma dica assim, que nem era a dica, né? É, Uma dica isso furada. acontece muito. Então, assim, para você sobreviver no mercado imobiliário, você tem que se capacitar todo dia. sim. Você tem que seguir bons contatos no Instagram, você tem que ver vídeos, você tem que pagar curso, você tem que se disponibilizar e você tem que andar e conversar com gente o É. tempo todo. O Isso. tempo todo. Legal. Conhecimento é geral, né, Cris? Conhecimento é poder que a gente fala. Então, assim, é para todas as áreas. Se você não buscar conhecimento constantemente, você trava, né? A gente está no limiar de 2 mundos, eu vejo assim. A gente está no mundo que a gente cresceu e viveu, mundo prático, material, e o mundo das coisas digitais. É, Então, a gente está na transição. é. A pessoa que não desenvolver essa habilidade de viver nesses 2 mundos, ela vai ficar frustrada, chateada e deprimida, É, porque a gente é um mundo que a gente não conhece. precisa Uhum. se adaptar, né? Quem não estudar, Não vai ficar para trás. vai Ô, ficar Cris, e perdido. agora para finalizar, que conselho você daria para uma mulher que sonha em empreender, mas ainda não encontrou coragem para dar o primeiro passo? Uau! Uma mulher Essa é que para sonha. finalizar. Conselho, hein? É, Conselho. a pessoa que sonha em empreender, se ela sonha, já está no coração dela, eu Já é um acredito desejo já é criado, né? 50% da realização, porque o sonho, eu acho que tudo que a gente sonha, a gente é capaz de realizar, Com certeza. né? Se você consegue Eu elaborar na sua acredito. mente essa Também acredito. experiência, ela já está. É só você dar o primeiro passo, não Sim. tenha medo. O mercado é de empreendedores, cada vez menos empregos formais, Sim, cada vez isso é uma mais realidade. empreendedorismo, cada E vez vai crescer mais cada vez mais, né? e diferentes, são novas profissões, né? A gente está naquela assim, muito digital e cansada do digital, quero ter É, contato, mas a gente está indo para outro mundo, então é você tem sem volta, não vontade, tem como, né? Você tem que pode estar no Se digital. arrisca, se joga, acredita, né? Vai na acredita, fé. busca conhecimento O, e vai. o E dê degrau o não seu vai estar melhor. lá, É, entendeu? O degrau não vai estar. Você É. vai ter que ir e igual o Indiana Jones, né? É, Você primeiro caminha, vai, depois o caminho vai aparecendo, aparece, exatamente. porque o mundo é dos empreendedores, É, eu acredito nisso. com certeza. é isso então. Que bom saber um pouco da sua Vamos história, Cris, seguindo. da sua Bom dedicação e do seu conversar. amor à sua profissão. É bom É, falar que a gente escuta, né? É. Então, é isso mesmo, que eu É. não estava lá dentro mesmo. Verdade. legal, Cristina. É gostoso saber um pouco mais sobre esse mundo, que para nós, como leigos, né, é como você falou, a gente não tem esse olhar profundo que vocês têm. Então, quando você traz essa experiência, quando você compartilha essa experiência, muda até o nosso olhar para ver o profissional de uma outra forma. Sim, E eu acho cada que isso um é é cada um, engrandecedor. né? Eu falo que cada podcast é um conhecimento a mais que Sim. nós temos aqui, né? Eu e a Josi. E igual assim, já passou outros corretores, então você tem uma outra história, uma outra base, né, que você trouxe pra É gente. E muito assim, individual, né? muito Cada legal, história, cada ser muito humano é sua legal. história, Por independente isso que mesmo. uns estão ali, outros estão lá. Exatamente, é. E Porque cada um nós tem um somos diferentes. perfil, né? Cada um tem aquele perfil que vai E seguindo. cada um tem um sonho também. Sim. Então, às vezes, o seu sonho é uma coisa mais sossegada, às vezes, eu sou muito dinâmica, eu gosto muito de fazer. É um mundo muito burocrático da corretagem, mas ao mesmo tempo ele é muito ser humano. Você tem que se relacionar com Sim. muitas pessoas Sim. e tem que mexer com muito papel. Então, você tem um É. equilíbrio ali. Às vezes dá É. um burnout, né? Às vezes dá uma Deste mundo crise. serei sempre só de- cliente, tá? Mas é Mas isso admiro aí. demais, admiro muito. Muito o trabalho de vocês. Mesmo. Muito bom, Cristina. Muito bom ter você aqui, Obrigada. viu? Obrigada por ter Obrigada por dedicado estar seu aqui. tempo, por compartilhar com a gente um pouco da sua história, tá bom? Foi Em um breve. prazer conhecer um pouquinho mais de você, da sua trajetória, né? De todo esse conhecimento aí que você foi adquirindo em todo o decorrer da sua vida, desde os 16 anos empreendendo, 18 anos 18. empreendendo, né? Parabéns, muito bom. 16 eu ainda era moleque, não fazia nada.
Então bom, tá, foi muito muito bom. bom vir Obrigada, aqui, poder querida. falar um pouquinho também É isso aí. sobre isso. É muito legal, muito bom É isso aí. divulgar. Muito bem. E aí, sigam com a gente, né, Josi? O que Exatamente. eles precisam fazer? Seguir o nosso canal no YouTube, BPW Uberaba. Em breve o episódio da Cris vai estar lá disponível para vocês acompanharem e ver a história dessa mulher maravilhosa. É isso aí, muito obrigada. Até mais, Obrigada. até a próxima. Até mais. Até. Beijo.